Olá, muito boa tarde. Em cada ano o Papa publica uma mensagem sobre a comunicação social, desta vez voltada para as circunstâncias em que acontece a comunicação. Comunicar encontrando as pessoas como e onde estão é o tema proposto para a mensagem deste ano. Ir e ver são os verbos centrais da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que exigem dos jornalistas o compromisso com a vida real das pessoas, em particular neste momento de pandemia. Francisco questiona uma informação que é igual em todos os canais e plataformas, ignorando, sobretudo, as realidades mais pobres e periféricas. A crise editorial corre o risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem gastar a sola dos sapatos, sem encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. A informação chega cada vez mais depressa e com menos custos. Basta ligar o telemóvel. Do Papa surge, no entanto, um alerta para os perigos da manipulação nas plataformas digitais, a começar pelo que cada um partilha. Tornaram-se evidentes para todos os riscos de uma comunicação social não verificável. A tempo que nos demos conta de como as notícias, até as imagens, são facilmente manipuláveis por infinitos motivos, às vezes por um banal narcisismo. Ieri è stato diffuso il messaggio per la giornata mondiale per le comunicazioni sociali dal titolo Vieni e vedi, comunicare incontrando le persone dove e come sono. Esorto tutti i giornalisti e i comunicatori ad andare e vedere, anche là dove nessuno vuole andare, e a testimoniare la verità. O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II através do Decreto Inter Mirifica em 1963. Assinala-se no domingo antes do Pentecostes, a 16 de maio, em 2021. Apelos do Papa Francisco à comunicação de proximidade, que são um ponto de partida para a conversa com a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo, que está connosco. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Isabel, por estares neste programa. Que desafio é este e que oportunidade, sobretudo, é esta do Papa Francisco a desafiar-nos a ir ao encontro das pessoas como e onde estão? Olha, Paulo, eu acho que o Papa Francisco não tem feito outra coisa, de um modo particular, desde que começou a pandemia, já vai para um ano, não é? Mas, de qualquer maneira, o facto da mensagem se centrar nesta afirmação, não é? Comunicar encontrando as pessoas como e onde estiverem, eu acho que nos faz refletir, e a mim, pessoalmente, faz mais refletir no como do que no onde, não é? Nós conseguimos perceber que temos que ir ao encontro das pessoas como elas estiverem, abre-nos uma capacidade de olhar para o mundo de outra maneira. Não é? Portanto, é como se o Papa dissesse, mais importante do que onde as pessoas estão, é preciso como as pessoas estão, como é que elas estão sozinhas, estão doentes, como é que elas estão. Este como, para mim, é decisivo no título desta mensagem. E coloca o ponto focal da comunicação completamente no receptor, na circunstância em que ele está.
completamente, como se estivéssemos sempre a ser obrigados a ir ao encontro do outro, não é? O Papa é isso que está sempre a dizer, não é? Descentrarmos de nós próprios e irmos ao encontro do outro. A pandemia veio transformar, desde logo nessa atitude de descentrar a comunicação de quem está a emitir mensagens, colocando de facto o ponto naqueles que a recebem. Houve aqui uma transformação muito grande neste ano em que já estamos a tentar reinventar-nos. Eu penso que sim, tem havido uma transformação clara para todos, mas eu acho que ainda há caminho para descobrir, não é? Nós ainda temos que ter sempre este processo de irmos avaliando o que fizemos e de irmos tentando corrigir e fazer cada vez melhor. E acho que mais uma vez estamos neste ponto, não é? Este ponto grave, agudo que estamos a viver agora, obriga-nos a andar para a frente, a avaliar o que foi para trás, o que se fez para trás em termos de comunicação e o que é que agora se tem que continuar a fazer ou fazer de novo. Em tempos que obrigam ao distanciamento físico, que proximidade podemos construir através dos média? Gostava de pegar no que acabaste de dizer, em tempos que obrigam ao distanciamento físico. Nunca é demais sublinhar o que se está a passar e nunca é demais dizer às pessoas que nos ouvem, a todas as pessoas, que a situação é demasiado grave para as pessoas não terem consciência de que o distanciamento nos obriga a estarmos em casa, não é? É um distanciamento que nos obriga a fechar-nos em casa. E se as pessoas não conseguirem fazer isto, se não conseguirem dar este salto, não conseguiremos todos avançar enquanto sociedade. E aqui também a comunicação tem um papel decisivo. A comunicação não se cansa de dizer isto, não se cansa de repetir, mas pelos vistos ainda não é suficiente. E, portanto, temos que continuar neste esforço de mantermos o distanciamento, havendo confinamento. Tendo depois a criatividade para criar proximidade com as pessoas, como e onde estão. Sim, temos inúmeros documentos, mas temos inúmeras reflexões que nos ajudam a fazer isso mesmo, não é? Que nos dão ferramentas e propostas de fazer isso mesmo. Está nas nossas mãos e na nossa vontade de fazer ou não. Que isso foi acontecendo ao longo destes meses, já referiste que ainda há muito para fazer, mas olhando a experiência e a capacidade que fomos tendo para nos reinventarmos, aconteceu essa proximidade e nomeadamente através, por exemplo, do debate que aconteceu em setembro último nas jornadas de comunicação social, abriram-se novas formas para estar próximo de todas as pessoas? As últimas jornadas que fizemos e de que já demos eco foram sinal evidente do muito que já se faz e da vontade e do desejo que as pessoas têm de ainda aprender e de ainda fazer melhor. Eu diria também que das jornadas há um fator que é muito relevante, que é a questão dos jovens. Muito deste pico que estamos a atravessar, desta situação que estamos a atravessar, precisa da decisão da gente mais nova, dos jovens. E lembro-me que nas jornadas nos foi dito, precisamente pelos jovens que estavam presentes, a dizer que nós precisamos de os ouvir e precisamos de trabalhar com eles. Não é só falar dos jovens, precisamos de os ouvir. E se calhar também aqui nesta ocasião nós temos que o fazer. Temos também de trabalhar mais em rede. Esta situação levou a que se concretizassem passos que estavam pensados já há algum tempo no trabalho em rede, nomeadamente entre as várias dioceses. Eu posso revelar uma conversa recente que tive, uma reunião de Zoom que tive a preparar um encontro no mês de fevereiro, com pessoas, o encontro será a partir de Braga, mas irá abrir-se a pessoas de todo o país. E no fim, quando estávamos a trabalhar, a pensar como é que as coisas se iriam organizar, percebemos exatamente isso. Hoje em dia há uma capacidade única, que foi pela primeira vez com a qual nos deparámos, que é de estarmos realmente todos juntos e podemos pensar que fazemos um encontro, pode ser de oração, pode ser de reflexão, pode ser de trabalho, e é fácil reunirmos as dioceses todas à nossa volta. Portanto, a vida prova que isto está mesmo a acontecer. Que iniciativas o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais tem em mãos para materializar esse trabalho em rede? Na sequência das jornadas, precisamente na sequência das jornadas, percebemos que precisávamos de nos encontrar mais vezes durante o ano, não é? Nós habitualmente temos 2 pontos fortes, que são as próprias jornadas, e temos também a apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, mas percebemos que era necessário haver mais encontros. Portanto, temos procurado, já tivemos alguns, iremos ter mais se Deus quiser, que é procurar ter de forma mais regular encontros com as dioceses, neste caso através dos secretariados de comunicação social. Onde também, e em 2020 foi a primeira vez que assim aconteceu e voltou a acontecer este ano, a própria apresentação da mensagem tem a sua sede
em diferentes dioceses. É verdade, é verdade. Optámos por descentralizar. Antes da pandemia, estivemos em Bragança, onde estivemos muito bem. Foi uma ótima experiência. Foi uma ótima experiência de comunhão, de partilha e também de viver a comunicação social. Este ano estava tudo preparado para irmos ao Algarve e havia um ótimo espírito de convite e de acolhimento por parte da Diocese do Algarve, que desde já muito agradecemos, mas acabámos por concluir que não era possível. E, portanto, vamos a recuperar o formato digital. Temos aqui um outro assunto, uma outra possibilidade de diálogo, que é a partir dos documentos que a Conferência Episcopal publicou no contexto da pandemia, seja o apelo social e à solidariedade, seja os desafios pastorais que a pandemia coloca. É também um trabalho conjunto. É também um trabalho conjunto. É claro que os documentos têm sempre um problema, não é? Os documentos são publicados e depois fica ao critério de cada diocese, de cada grupo, de cada paróquia, de cada vigararia, não interessa, o trabalhar dos documentos. E a vida também nos tem mostrado que muitas vezes os documentos não são suficientemente trabalhados, pensados, refletidos. E, portanto, esse é um outro elemento que nós gostaríamos de lançar em 2021, que era precisamente a possibilidade de, reunindo os secretariados de comunicação social, debruçarmos sobre os documentos e percebermos como é que os documentos podem chegar a mais pessoas. Ou seja, se nós temos tesouros debaixo da mesa, não vale a pena, não é? Portanto, mais vale trazê-los para cima da mesa e falar sobre eles. E os documentos que tu referiste, sim, apontam muitas pistas ótimas para se trabalhar e para se pensar. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer também aí. Vamos ficar atentos então para divulgar também através destes meios essas iniciativas. Agradeço, Isabel Figueiredo, por ter estado aqui no programa Eclésia, no contexto da apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Tempo ainda para outros assuntos que marcam a atualidade. Eucaristias de regresso ao digital. Padre Hugo Gonçalves assume que a paróquia vai continuar a ser criativa em encontrar formas de estar próxima de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No centro de Lisboa, a paróquia do Campo Grande também está de regresso às plataformas digitais. Ao contrário do que tinha acontecido no primeiro confinamento, em que as Eucaristias foram transmitidas apenas ao fim de semana, agora será diária esta presença litúrgica. Mas agora percebemos pela aceitação que tem tido da parte dos paroquianos e pela ligação que eles têm também a este espaço, que é o espaço de oração onde eles normalmente se encontram, que valorizavam fazermos a partir daqui, por isso desta vez vamos oferecer também essa transmissão. O telemóvel parece ser suficiente para transportar o templo para a casa de cada um. Na primeira etapa pensámos como é que havíamos de fazer de maneira simples e por isso percebemos que o telemóvel conseguia servir para esse efeito e que conseguíamos também através do Facebook, que já tem todo um conjunto de pessoas que seguem, já tem ali uma comunidade e portanto achámos que podíamos fazer a partir desse suporte. Tivemos só que comprar um adaptador para o som, para poder sair com maior qualidade, o que não fizemos logo ao princípio. Primeiro celebrávamos com o som ambiente e com aquele eco e depois fomos aprendendo a fazer melhor e acho que agora a qualidade pelo menos satisfaz-nos, sim. O momento é encarado com tristeza, mas também assumido com compreensão, reconhecendo que a Igreja também deve estar em sintonia com os esforços que são feitos por toda a sociedade. Mas isso custa-me a mim, custa às pessoas que ficam em casa e que não podem vir aqui todos os dias fazer a sua oração e, sobretudo, comungar, não é? O corpo de Cristo, para aqueles que valorizam muito isso. Para nós, obviamente, que agora abrem-se novos desafios e nós já aprendemos a fazer tanta coisa, não é? Porque no início, quando isto começou em março, nós não estávamos habituados, as pessoas não estavam habituadas, muitas delas, a usar os meios digitais e agora aprendemos muitas coisas e, portanto, fizemos muitas propostas ao longo do tempo e acho que vamos também continuar a ser criativos e a imaginar formas novas de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, de estarmos próximos de Jesus. Mas a paróquia dos Santos Reis Magos, no Campo Grande, não é apenas uma comunidade cristã reunida na liturgia. É uma dinâmica de apoio social e de combate à pobreza. Uma realidade que se tem agravado nos últimos tempos. A pobreza
vai ficando mais acentuada, a procura, por exemplo, de ajuda alimentar e de outro tipo de ajudas também vai crescendo. Vamos notando uma certa degradação em alguns locais aqui da nossa freguesia, do ponto de vista da aprendizagem das crianças, da própria frequência escolar, das dinâmicas familiares a acontecer. Portanto, às vezes trabalho que se tentou fazer durante muitos anos e nós agora notamos que em poucos meses algumas dessas coisas decaíram bastante. Portanto, a nossa perspectiva é que não podemos largar simplesmente tudo assim de um momento para o outro, pelo contrário, é preciso investir mais, não é? Uma comunidade cristã reunida online, mas que continua a desenvolver uma ação social de apoio à vida na sua circunstância real. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, com Deus no coração, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Apesar da pandemia, cristãos reforçam laços de unidade na Semana Ecuménica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. E contigo também. As confissões religiosas estiveram reunidas em formato online numa celebração ecuménica nacional. Este ano, o pilar do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que se realizou de 18 a 25 deste mês, foi o versículo de São João: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. O assunto que marcou o ritmo desta semana foi retirado do Evangelho de São João, no capítulo 15, e com base neste princípio, permanecer no meu amor e produzir muitos frutos, e a fonte inspiradora foi a alegoria da videira que São João desenvolve neste capítulo, em que aparecem três atores, é Jesus que é a cepa, é o Pai que é o vinheteiro e somos nós que somos os ramos da cepa. E é verdade que é sugestiva esta alegoria, porque a união entre os cristãos, ela ou se dá com base na comunhão com Cristo, e é uma união verdadeira, é uma unidade em construção, é uma unidade que valoriza as diferenças, mas fortalece a comunhão, ou então não tem esta fonte inspiradora, não tem esta base e nunca será uma união consistente, uma unidade corajosa, que nós todos, essa unidade visível, temos a obrigação de construir no nosso dia-a-dia. Hoje, a comunidade tem 50 irmãs de diferentes gerações, tradições eclesiais, países e continentes. Na sua diversidade, as irmãs são uma parábola viva de comunhão. Elas permanecem fiéis a uma vida de oração, comunidade e acolhimento a viajantes e voluntários que vão a Grand-Champ para um tempo de retiro, silêncio e cura, buscando o sentido da vida. Já tem 100 anos esta experiência, que prestou relevantíssimos serviços, não só às suas igrejas próprias, mas até a outras e até à sociedade civil como tal, porque muitas pessoas têm procurado esta comunidade das irmãs de Grand-Champ, é assim que se chama,
para fazerem retiros e aprofundarem a sua espiritualidade, sabendo que hoje também, como nós sabemos, a procura de espiritualidade existe. Às vezes é uma espiritualidade muito variada, mas a procura da espiritualidade existe e essa há de ser uma forma de nós também podermos progredir na vivência do Evangelho e o comunicarmos à nossa volta. Para que estas confissões estivessem mais próximas, recorreu-se às novas tecnologias. Devido à pandemia do Covid-19 que assola o mundo, a vivência ecuménica em Portugal teve de recorrer aos meios digitais. A celebração nacional estava prevista para a localidade da Figueira da Foz, mas é possível fazer comunhão através de meios telemáticos, apesar da presença física ter outra força. Anualmente, esta semana inclui sempre uma celebração nacional num determinado lugar. Este ano estava previsto para ser na Figueira da Foz, estava previsto ser numa igreja presbiteriana e também com um objetivo. Um objetivo era de celebrar 50 anos sobre a constituição do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Como todos nós sabemos, neste meio século foi um valiosíssimo contributo para o diálogo ecuménico entre as várias igrejas. Uma das exigências e lições que nos está a transmitir esta pandemia é que temos que procurar, não digo outros meios complementares à relação física para nós podermos realizar a missão que nos está confiada. Aliás, como nós sabemos, e o Papa na mensagem para a comunicação social que ontem divulgou, ele volta ao assunto, que a utilização destes meios na comunicação é fundamental para todas as pessoas, mas para nós, no processo de evangelização, então temos que insistir e entrar mesmo a sério por estes meios. A pandemia obrigou os cristãos a recorrerem às novas tecnologias para celebrarem juntos a vivência ecuménica. Acompanhe estes e outros assuntos no portal de informação da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt, e siga mais logo a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde, a cuidar de si e assim a cuidar de todos. Até amanhã, se Deus quiser.